Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e esta é a APROSIM do dia 4 de setembro de 2023. A APROSIM, que é patrocinada pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. A APROSIM que é realizada desde 2002, tendo mais de 20 anos, que ela é realizada às segundas-feiras, né? Vamos falar um pouco mais sobre o que é a APROSIM. A APROSIM, que é uma prática energética, técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância. Você também pode trabalhar conosco como mini peça nesse maxi mecanismo. Para isso, você vai fazer 2 cursos em nosso ensino à distância pela nossa lojinha Evolua Up, né? Onde você também pode comprar nossos livros. Temos mais de 34 cursos, né, à distância. Esses cursos são realizados às quinta-feiras no projeto Conscienciologia no Cotidiano. Você pode apontar seu celular para cá com sua câmera e vai ter acesso à nossa lojinha Evolua App, né, para esse trabalho às segundas-feiras de exteriorização de energia, né? Nós temos uma frase do dia nas segundas-feiras no nosso grupo, né, que nós nos reunimos e marcamos quem vai participar. A Procin, ela começa às 18h50 e termina às 20h05. E depois nos reunimos em videoconferência para trocarmos experiências, fenômenos, sincronicidades. A frase de hoje: devemos sempre fazer o que gostamos, porém cumprindo as próprias obrigações, até conjugar o trinômio automotivação, trabalho, lazer em atividade única, inteiriça, entrosada, produtiva e contínua. Do Lexo de Horto Pensado, está aqui, foi escrito pelo professor Valdo Vieira, que foi o propositor da Conscienciologia. Se você quer saber o que é Conscienciologia, quer saber mais sobre a Procim, entra lá na nossa lojinha Evolua App, onde também tem o endereço do nosso site. Nós já vimos a frase do dia, vamos ver a opinião dos nossos aproximadores sobre a frase do dia hoje, aqui. A Silvia, automotivação, trabalho, lazer com responsabilidade. O Fernando falou que é autonomia evolutiva. O Walter, fazer o que gosta e gostar do que faz. O G, conhecimento interior, autoesclarecimento e equilíbrio. Bom dia a todos. Quem mais deu opinião? Vamos ver aqui. Ah, ok. Temos a Cíntia, que falou, ao fazer o que gostamos, ampliamos o princípio do exemplarismo pessoal através dos nossos talentos. E a Andrea, sempre dando o nosso melhor. Essa é a opinião sobre a nossa frase do dia, né? Eu vou dar alguns avisos antes que nós começamos a fazer os relatos. Quem vai fazer os relatos primeiro é o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, em nossa sede, lá na CIPEC. Vamos dar alguns avisos. Já falei aqui, você pode acessar através do nosso portal único digital a nossa loja, Evolua App, né, onde você tem acesso a todos os nossos cursos, nossos livros. Vou falar do terceiro CIPAR, que será em 2024, que é o Congresso Internacional de Para-Urbanologia, onde você pode mandar seus trabalhos e pode apresentá-los. Será em setembro de 2024. Temos o QR Code, onde você pode apontar a sua câmera aqui e ter acesso a mais informações de como participar desse congresso. Quinta-feira, né, dia 14, nessa quinta, não que é feriado, na próxima começa o nosso curso sobre paradiplomacia. Serão 3 aulas, 14, 21 e 28, tá? O curso é 100% online, é entre 19 e 21 horas, custa R$ 68 o investimento, e teremos aulas sobre diplomacia, paradiplomacia, autocompromisso pela paz, desenvolvimento da pacificação íntima, líder para diplomata, né? É um curso interessantíssimo, onde nós procuramos facilitar e deixar mais fácil o entendimento dos conceitos da conscienciologia. Nós vamos aguardar agora que o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, vai fazer primeiros relatos deles, e nós que estamos à distância, eu, por exemplo, estou em Brasília, nós estamos em São Paulo, vou fazer meu relato depois. Vamos aguardar um pouco. Nesse momento, os nossos aproximadores estão em Jundiaí, São Paulo, vão fazer os seus relatos primeiro. Tânia, podem assumir daí? Ok, obrigada. Oi, pessoal, boa noite a todos.
Na preparação, consegui fazer uma boa circulação de energia, chegando até o estado vibracional. No arco voltaico, aplicando energias na Virgínia, eu senti que essa energia envolvia toda a cabeça da Virgínia, descendo pela coluna e subindo novamente. Então, era aquele circuito, né, de sobe e desce de energias. Eu senti, assim, bastante uma energia que envolvia mesmo toda ela. E eu sentia assim, muito fraternismo, muito carinho em ver as melhores energias, e nesse momento nós duas recebemos vários banhos energéticos, foi muito forte. Recebendo o arco, novamente banhos energéticos, recebi uma energia quente me envolvendo por inteira, senti todos os chakras pulsando, foi assim, foi ótimo, gratidão, Virginia. O pilar, logo que iniciou o pilar, eu pude perceber uma energia prateada que descia, e aí, no meio do aproximário, no alto, eu pude ver, né, a percepção de uma grande nave, bem no centro. Aí, vários ETs, né, aqui no ambiente, extraterrestres, tinha aqueles cabeçudinhos, que eles eram um pouco mais baixos, e tinha os longilíneos também. O aproximário estava repleto deles. Eu coloquei todos os pedidos da noite, meu grupo Karma, e vários amigos também que me vieram à mente no momento para serem colocados, que não constavam na lista dos assistidos. Na central, na Ofiexis, eu vi assim muitas pessoas sendo resgatadas. Não sei se era algum acidente, o que era, mas eu via, né, a ambulância e via vários aí médicos, né, paramédicos assistindo a todos ali naquele momento. Das energias, eu me conectei bastante com essa central e recebi novamente bastante energia nesse momento. No Planetas Irmãos, eu pude perceber vários aparelhos aqui no aproximário sendo colocado nos aproximadores. No bolsão, eu esterilizei para o meu quadrante América do Sul, em especial o nosso Brasil, e para tudo que está havendo nesse momento, né? Para que haja luz, para que haja paz, para que haja discernimento, e pedir muita proteção para todos. E nesse quadrante ali, no quadrante, eu tive uma clarividência viajoura, e uma chuva muito forte, mas era uma chuva forte mesmo, não sei de onde vinha, onde eu estava. Aí me veio a França, não sei, não tive mais percepção nenhuma, e também lembrei, né, do acidente que houve em Cabreúva, da fábrica que explodiu, que houve alguns mortos e vários feridos, e fiquei exteriorizando assim até o final, né, da Aprocim. Me sinto bem, fiz uma boa desassim, agradeço a todos e uma boa semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje o aproximário estava muito tranquilo e não fiz arco voltaico porque eu fiquei na poltrona, mas me senti muito bem. Acompanhei todas as fases, foi muito bom e não tive muita percepção, mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Olá, boa noite. Então, na fase 1 foi bastante tranquila. Já pude perceber também a presença da equipe extrafísica, dos extraterrestres também, como a Tânia comentou, o padrão de energia deles, os longilíneos. E aplicando o arco com azaite, primeiro eu recebi, eu senti um fluxo muito grande de energia no coronário, uma energia fraterna, bastante quente, e desceu por todo o meu corpo. E aplicando, eu percebi que
esses amparadores longilinos estavam aplicando na Zait. E eu sentia a minha mão bastante leve, como se fosse a mão deles, né? E um fluxo de energia que penetrava no coronário da Zait, no cardíaco e depois no umbilical. Me senti muito bem, tanto aplicando como recebendo. E depois, na fase 3, na formação do pilar, ele se formou de uma maneira bem lenta, girou também de uma maneira lenta. E nas demais conexões eu percebi a central extrafísica da energia e do esclarecimento da verdade. Já no bolsão, na fase 5, me descoincidi bastante, exteriorizei bastante energia para minha oficina e para o meu quadrante, que é América do Sul. Terminei bem, fiz uma boa desassimilação, estou ótimo e desejo aí uma excelente semana para todos. Obrigado. Boa noite a todos. Eu também, hoje, já de início, já senti que a energia estava muito boa e na primeira fase eu fiz bastante EV, em seguida exteriorizei bastante energia. Na aplicação do arco voltaico com o Walter, senti bastante acolhimento, bastante fraternismo, e enviei para ele as melhores energias. E a energia fluía muito bem. E, ao receber também, senti muito bem. Meu corpo ficou todo assim, como se estivesse dormente, mas uma energia muito boa. E no pilar, eu vi o pilar girar lentamente, mas tinha no centro do aproximário uma grande nave, onde todos eram acolhidos para uma boa assistência. Nas conexões não tive percepções, só acompanhei. E na fase 5 eu enviei as melhores energias para todos, inclusive os pedidos da noite, inclusive também umas pessoas, algumas com sim, que eu lembrei no momento, que não tinha posto no centro, mas enviei também as melhores energias e estou bem, e fui bem assistida e assisti também o que pude a todos. E boa noite, muito obrigada e ótima semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu já senti o campo tranquilo, bem calmo, e começou a aparecer os assistidos da noite nessa fase. Eu fiz a conexão com os aproximadores aqui no aproximário e me senti muito bem já no início dessa fase 1. Aplicando o arco voltaico na Berê, a cabeça dela ficou toda em volta numa névoa branca e desapareceu, né? Eu senti a energia muito quente entrando pelo frontal e saindo pelo nucal dela. Recebendo, o meu frontal se aqueceu imediatamente e essa energia quente descia pelos meus olhos, pela minha face, e eu fui sentindo essa energia descendo até os plantochakras, como se tivesse feito uma sepsia, uma limpeza mesmo, né? Me senti muito bem. Na fase 3 do pilar, eu comecei a ver luzes violetas e amarelas. Eu vi vários rostos. De repente apareceu uma xícara gigante, branca, com bolas vermelhas e azuis. Eu achei tão estranho, fiquei olhando e falei, mas o que essa xícara está fazendo no meio do pilar aqui, né? Eu não sei o que significa. Os meus olhos continuaram queimando e várias outras pessoas do Grupo Karma apareceram para assistência. Nas conexões, eu fui percebendo todas, e a que me chamou a atenção foi a Central Extrafísica da Energia. Eu estava com várias pessoas numa mesa
muito antiga, e era um aparelho na minha mão retangular, envolto por um ferro velho, parecia muito antigo aquilo. E eu girava aquilo com a mão. Aí eu falei, nossa, o que é isso aqui? E eu ouvi assim, olha, continua girando esse aparelho e vai emitindo energias à medida que você gira, né? Eu tive mais vivências nas outras fases, mas eu não me lembro. Eu entrei no bolsão e os meus plantochakras, os meus palmochakras e o chakra básico ficaram pulsando durante todo o bolsão. Eu fui exteriorizando energias ao planeta, a minha oficina. Quando eu fui para a minha oficina, me vieram grupos de alcoólicos anônimos e eu continuei emitindo energias. Quando eu pensei no meu quadrante, veio a África do Sul, algum conflito ali, eu vi de cima isso, e eu vi bem assim, escrito o nome do país, né? Eu tive muitos bocejos, várias cenas foram se passando. Eu achei que passou muito rápido a Procin de uma maneira geral, né? Eu ouvi também trovões e chuva, e eu terminei bem. Eu fiz uma boa desassimilação e desejo uma boa semana a todos. Um abraço. Olá, pessoal, boa noite. Antes de começar a fase 1, eu estava bem desconhecida, fiz clarividência facial com o Walter, e vi muitas pessoas que passavam no rosto dele, e especialmente um homem, ele falava com a boca presa, e falava sem parar. Depois de um tempo, eu fiz novamente clarividência e vi vários chineses ou homens de olho puxado, barba e bigode, barba densa e bigode denso, não era aquela barbichinha. Aí me veio a informação de que era uma personalidade de retrovida do Walter. E não eram vários homens, eram o mesmo homem, quando moço, adulto e depois idoso. Obrigada. Depois, na parte 1, entrando a parte 1, eu mentalizei os pedidos de assistência no arco. Quando a Tânia chegou no meu campo para aplicar, eu entrei em EV espontâneo, fiquei assim durante toda a aplicação e a boca ficou enformigada. Quando eu fui aplicar nela, a energia que saía dos meus palmochakras vibravam como se estivesse em EV. E envolviam todo o campo dela também como se tivesse em EV. Tudo era muito vibrante. Senti muito calor, muita descoincidência e parecia que eu ia sair do corpo de pé naquele momento. No pilar, eu fiz primeiro o pilar individualmente e depois me conectei ao grupo de aproximadores, formando o pilar grupal. Nas conexões, na OFIEX, para mim foi a mais interessante, assim, que eu tive mais percepção. Me veio à mente algumas pessoas necessitadas de assistência e na mesma hora eu me conectei às consciex que estavam acopladas com elas e percebi que eu trazia essas consciex para o campo e dali elas eram encaminhadas para o FIEX grupal da Procin. Aí na Central Extrafísica de Energia me subiu um calor imenso pelo peito e na cabeça, parecia que eu ia sair novamente do corpo. Essas foram as duas conexões mais relevantes. No bolsão eu senti muito frio, alternando com muito calor, muita exteriorização de ectoplasma pelos ouvidos, pelo nariz e pelo sexo chakra. Eu exteriorizei bastante para o quadrante europeu, né? Para a Europa, principalmente para os países em conflito. Me vieram à mente principalmente a França e a Alemanha, não sei porquê, e a África também. A oficina, exteriorizei para mim a oficina e saí antes de terminar para ir no banheiro, que a minha bexiga estava extremamente cheia, o que não é normal de acontecer, provavelmente pela grande exteriorização e produção de ectoplasma. Terminamos bem e aqui a gente já encerrou. Obrigada. Ok, Virginia. Obrigado aos nossos aproximadores lá em Jundiaí, São Paulo,
Nós vamos dar continuidade aqui. A Andréia, que entrou logo no início. Andréia, pode trazer seus relatos? Oi, boa noite a todos. É, na fase 1 eu mentalizei os aproximadores e uma energia girava no sentido horário e hoje ela fazia um barulhinho, zoom, ela fazia conforme ela girava. E depois eu vi o azul piscina, a cor azul piscina. Na fase 2, eu aplicando no Carlos, eu vi o cérebro dele com uma luz e muita informação, muita informação. Foi isso. E eu recebendo, eu vi um campo de flor com flores brancas e um amparador com ele. Obrigado. Na fase 3, eu vi um tornado que girava e um monte de consciex grudava nesse tornado que ele era alguma coisa era de grudar e grudavam tudo nesse tornado, mas as consciex elas tinham forma humana mesmo. Na fase 4, na UFIEX, eu vi uns amparadores, eles estavam tudo em círculo abraçado e dançando, mas só que eles dançavam aquela dança que só mexe a perna vai para o alto, depois a perna dobra, depois a perna, sabe? Era essa dança. E depois que eles dançaram, eles sentaram num banquinho, só isso. Na central de energia, no alto, assim, no céu, surgiu uma fumaça. Essa fumaça explodia, mas assim, era uma fumaça cinzinha. E aí eu escutei falando mega foco de energias. E tinha aquela explosão de fumaças. Na central da fraternidade, eu fui num lugar que tinha um monte de, eu acho que era senzala, um monte de escravos. E eles, primeiro eu vi umas correntes, depois que veio essa senzala. E uns escravos estavam sendo judiados, e eu só olhando. Só que nesse lugar eu estava transparente, ninguém me via. E daí meu amparador falou, pode ficar sossegado, ninguém tá te vendo. E eu vi aquelas cenas feias, e aí ele falou, infelizmente, é, ainda tem essas coisas no extrafísico, falou. Bom, na Central da Verdade, eu vi uma bola, sabe aquelas bolas de brinquedo de plástico? A bola foi ficando grande, ficando enorme, depois ela explodiu no ar. Daí veio pente fino na minha cabeça. Nos planetas irmãos, eu vi uma máquina estranha, mas ela era tipo nave, mas ela era muito estranha. E ela tinha 2 olhos, e os 2 olhos dessa máquina eram piscados, assim, tinha uma luz que piscava rápido, assim. Daí eu olhei para dentro dessa nave e vi 2 pessoas espiando. No Evoluciólogos, eu vi uma cena de um casal de ciganos. E eu era a cigana que eu estava vendo. Nos Serenões, alguém falou assim, você alcança, vai, pula bem alto, mas não alcançaram. Na fase 5, eu exteriorizei para a oficina da saúde, para os assistidos da noite, para o meu grupo Karma, meus bichinhos, para o meu quadrante holopensênico, a África, e depois eu vi uma estrada
e tinha um barranco de mato. Eu peguei e subi esse barranco e olhei assim para cima, não tinha nada, mas aí veio na minha cabeça um acidente que eu tive faz 1 ano e meio, descendo para a estrada de Serra Negra, que eu fui buscar minha filha. É, a gente bateu no barranco e acho que eu costumo falar que a gente foi encapsulada, porque o carro bateu no barranco, deu um giro de 360 graus e colou a gente no barranco de cabeça para baixo. E nem eu e nem ela, graças a Deus, não tivemos nada, nada, nada. E aí veio esse acidente, eu não entendi o que tem a ver que eu subi o barranco e depois veio na minha cabeça esse acidente que eu tive. E depois eu vi uma moça bonita, elegante, com um vestido normal, assim, e, e ela estava de lado. Ela era linda, assim, de lado. Mas aí ela virou assim, daí o outro lado do rosto dela não era bonito, mas ela não virou para olhar para mim. Ela virou e eu vi o rosto dela de um lado que não era bonito. E depois eu vi um túnel e alguém falou assim, é lá no fim do túnel. E aí a pessoa falou que não ia, então eu não vou. E depois eu vi uma criança, uns 9 anos, e essa criança, eu não sei se era menininha ou menininho, tava com uma roupa de chapeuzinho vermelho. E ela brincava sozinha nesse corredor. Quando eu olho, uma concierge assustou ela. Tadinho, ele, ela, não sei, tadinho. Assim, mas eu não sei que forma que essa concierge assustou, se ela plasmou uma forma feia. Eu sei que assustou essa criança. E aí eu terminei bocejando muito e caindo muitas lágrimas. Daí eu fiz a diz assim, estou ótima, boas energias a todos e boa noite. Ok, Andréia. Obrigado pela participação. Uma boa semana para você. Vamos ver. Cris, pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite a todos, pessoal. Boa Hoje noite. eu tive bastante dificuldade de me concentrar, tive muita dispersão. No arco voltaico com a Márcia, eu percebi muita exteriorização de energias saindo mais pelo meu cardíaco e pelo umbilical chakra do que propriamente pelas mãos, foi estranho. E ao receber, parecia que tinha um monte de estrelinhas caindo, assim, é uma sensação muito gostosa. Os assistidos da noite, né, vieram na fase 3 e também vieram na fase do bolsão. Para mim, a Procinha acabou um pouquinho antes e foi tudo certo. Estou bem também. Obrigada aí por mais um dia de assistência. Boa noite, boa semana. Obrigado, Cris. A Márcia, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite. Boa noite. É, Na preparação, eu fiz a movimentação das energias, o EV. Em algum momento, eu senti a energia como se o ar tivesse pesado até para eu respirar. O ar não entrava assim nas narinas, uma sensação estranha. Parecia que estava tudo meio denso. E aí, no arco voltaico com a Cris, eu recebendo, primeiro eu senti uma pontada assim no meu abdômen do lado direito, bem forte, mas foi bem rápida também, passou. E depois eu senti uma presença do meu lado esquerdo, principalmente no chakra nucal, do lado esquerdo. E aí eu comecei a sentir um bem-estar, um aquecimento em todo o corpo, uma calmia, e começaram a me vir umas 2 ou 3 pessoas do meu trabalho, só que depois, uma coisa nada a ver, que eu nunca nem pensei, é a imagem de pêndulos.
e como, assim, um interesse, um sentimento, assim, de interesse de estudar sobre a energia da Terra, dos minerais, energia telúrica, e eu queria lembrar o nome desse estudo, né? E eu vi o pêndulo mexendo, aquele pêndulo de cristal que mede a energia dos locais, e falava para eu estudar isso, saber a energia que tem nos locais, nos imóveis, nos terrenos. E não me lembrava o nome. Quando eu voltei aqui no final, de que eu anotando aqui, que eu lembrei que é mas durante a procinha esse nome não vinha na cabeça, só vinha o estudo mesmo. Achei muito interessante, porque eu nunca pensei nisso. E aí, aplicando o arco voltaico na Cris, acho que foi a coisa mais marcante hoje na Profim de hoje. É, eu já senti meus pés se agarrarem no chão, assim, uma conexão grande, senti uma força, uma firmeza, estabilidade na minha própria postura, assim, o fato de eu estar em pé, com o pé no chão, o aquecimento das minhas mãos e do meu cardíaco. E aí, logo eu senti a formação de um halo de energia ao redor da cabeça e do tronco da Cris, uma energia que parecia uma névoa branca, alguém comentou também, né, de uma névoa, e era uma coisa leve, fluida, assim, serena, e era expansiva, tanto que empurrava a minha mão, como se formasse uma aura em torno dela, e as minhas mãos até se afastavam dela, aquela energia crescendo, e ela girava no sentido horário sobre a Cris. Eu senti aquilo uma coisa maravilhosa. E eu não sei até que ponto foram aí os amparadores da Cris que me conectaram com esse campo, ou se era o campo da própria Aprocim, com o qual eu me conectei nesse momento do arco voltaico com a Cris, né? Porque aí eu fui para a fase 3, o pilar energético, eu continuei em pé, primeira vez na Procim, que eu não sentei. Na posição que eu estava aplicando o arco voltaico, eu não queria sair daquela posição, porque eu estava sentindo uma força muito grande em mim, uma ligação com a terra e com o céu, e aquilo que girava na Cris na hora do arco voltaico, no pilar, começou a girar em mim, e aquela força toda, aquele halo em volta de mim. E esse era o campo da Procim hoje. Muita exteriorização, então, desde a fase 2 à fase 3. E assim, eu acho que eu pessoalmente nem estava tão bem hoje, mas essa força era tão maior que assim, o meu estado era irrelevante perto desse campo dos amparadores, né? E deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Aí eu fiquei em pé durante toda a fase 3, e aí só na fase 4 que eu me sentei e continuei exteriorizando em contato com esse campo. Eu me lembro mais da fase dos planetas irmãos e dos evoluciólogos, que eu senti aquele silêncio grande, aquela paz. E não lembro de nada muito específico, né, da fase 4. Na fase 5, eu senti essa energia forte, eu vi a imagem laranja, vermelha, como se fossem lavas de um vulcão. Uma força muito grande, mas era uma coisa boa, não era lava assim, nada assustador. É como se essa força do campo tivesse se ampliado ainda mais, era uma coisa em todo o planeta. Era tudo muito amplo assim. Então, na fase 5, eu mentalizei minha oficina, que é a parte da administração pública, mas também em menos detalhes, tudo de uma maneira mais geral, mais ampla, assim, mas eu não conseguia pensar em muitos detalhes como eu costumo fazer. Quando eu mentalizei o quadrante holopensênico também, que no meu caso é a Europa e a Ásia, ali o Oriente Médio, também eu mentalizei de uma forma muito ampla, não vieram detalhes de países, né, nem governantes, nada especial, tudo de uma maneira mais genérica, assim. E
Depois exteriorizei muito, o tempo passou rápido, eu voltei já com a gravação, né, chamando para a fase 6. E também, acho que foi a Virgínia que relatou, eu voltei, fiz a desassimilação e logo corri para o banheiro com diurese, o que não é comum também para mim. Uma coisa bem excepcional. Acho que uma ou duas vezes na Procin eu tive isso. Então é isso, voltei muito bem, me sentindo bem melhor do que quando eu comecei a Procin. Agradeço a todos pela oportunidade e por toda a assistência que foi feita na atividade de hoje. Obrigada e boa semana. Obrigado, Márcia. Boa semana para você. O Jezrael, sua vez. Boa noite a todos. Boa noite. A fase 1 passou muito rápido. A fase 2, o arco recebendo da Sílvia, eu senti um formigamento nos lábios e fiquei ouvindo o coração batendo no ouvido esquerdo. Parecia que tinha um ossinho batendo, né? Aplicando, eu senti a energia fluindo pelas mãos, mais pela mão direita. E depois eu a vi envolta por uma luz branca. Na verdade, ela era uma luz branca. Não era ela, era uma luz branca. O Pilar, já que anunciou a fase, eu já senti chegando um banho energético vindo pelo lado direito do corpo e foi chegando assim como uma correnteza, sabe? Quando você tá tipo no mar, assim, no rasinho, aquela correnteza chega. Foi chegando pelo lado direito. E uma energia muito boa. Uma energia muito boa no campo de hoje, muito boa. Essa fase demorou a passar. Na fase 4, eu acompanhei até o Planetas Irmãos. E depois eu só ouvi a chamada para o Bolsão. Que no Bolsão eu comecei exteriorizando, porém já de início eu já descoincidi e voltei mais para o final. Não recordo se tive percepção né, nesse meio tempo. E aí, no final continuei exteriorizando e mentalizando os assistidos até a chamada para dizer assim. É isso. Agradeço a todos. Um abraço, uma ótima semana. Obrigado pelo trabalho de hoje. Bye, bye. Obrigado, G. Uma boa semana para você, seu trabalho, à disposição está aqui conosco. A Silvia pode trazer seus relatos agora. Bem, Boa noite. eu comecei um pouco antes hoje, então deu para dar uma boa preparada, né, no campo e também em mim mesma, né? E eu exteriorizei bastante energia também para o aproximário da arquiteto. Na fase 2, aplicando no G, as minhas mãos tremeram e esquentaram. E recebendo, eu senti uma energia muito fraterna, assistencial, como sempre, e me equilibrou bastante. Tive um pouco de sono e bocejei. Na fase 3, eu fiz o exercício do arco voltaico, coloquei os pedidos de assistência. Na fase 4, eu acompanhei todas as fases e exteriorizei bastante energia, todas as conexões, né? Exteriorizei bastante energia. Na fase 5, eu coloquei os pedidos de assistência novamente. Exteriorizei energia para a minha oficina, que é a saúde de Jundiaí, para o secretário da saúde, para todo tipo de atendimento em saúde, tanto pelo SUS como particular, convênios, para a questão das medicações, remédios de alto custo, aprovações de medicamentos, etc. Exteriorizei energia para o meu quadrante, que é a América do Sul e Antártida, para as questões ambientais, políticas, administrativas. Exteriorizei energia também para as outras oficinas e para os quadrantes e para o planeta como um todo. Na fase 6, fiz uma boa desafio, estou bem, grata a todos e boa semana. Obrigado, Silvia. Boa semana para você também. A Vali pode trazer seus relatos.
Boa noite. Boa noite. Hoje, de uma forma geral, assim, fiquei muito desconectada. Não sei se porque eu estava, assim, já bastante cansada, mas eu, na fase 1, fiz uma mobilização das energias, né? Me preparei bem, o campo estava assistencial. Mas aí, depois, eu já comecei a me desconectar. Não consigo, assim, nem lembrar exatamente a troca do arco, né? Eu troquei com a Tânia Bock, eu me vi de pé, mas eu não, não consigo rememorar, né, detalhes assim para falar. E aí eu não fui ouvindo passar as fases. Uma hora eu achei que ainda estava na 3, já estava na 4, eu ouvi alguma coisa da 4, não ouvi passar para 5, mas eu percebi assim, muita exteriorização de energia, eu senti assim, exteriorizar pelo cardíaco, e eu punha assim os vestidos. Eu tenho assim algumas assim remota, mas né, que eu pus a minha oficina, os pedidos de assistência e, e é isso. Eu não tenho muito assim o que falar, mas eu percebi que foi bastante assistência. E no final, embora hoje seja calor aqui, né, em Jundiaí, mas me deu um calor assim muito, o campo esquentou muito mesmo, senti uma diferença, né, na temperatura, aumentou muito. E aí quando foi para desassimilar, eu escutei, mas eu não conseguia sair. Tanto é que eu demorei para entrar hoje. Aí eu fui desassimilando, e aí eu terminei com o cardíaco assim ainda ativado. E é isso, mas eu estou bem e eu agradeço ter participado. Boa noite a todos. Obrigado, Vali. Uma boa semana. Sua participação é sempre importante aqui. Vamos ver aqui os meus relatos. Eu fiz a retirada do ectoplasma excedente antes da Procin e também a chuveirada hidromagnética. Durante a primeira fase, muita descoincidência, pensei em cada aproximador, o chakra nucal estava bem ativado, né? Quando eu recebi o arco voltaico da Andrea, né, eu sentia como se a mão dela tocasse a minha testa, o frontal muito ativado, né? E eu lembro de ver uma criatura de relance muito peluda, uma mão enorme, e ele estava chateado. E eu falei para ele, ó, você tem que começar a compreender as outras consciências, né? A gente está no mesmo movimento, você tem que começar a entender, né? E ele ali do lado era um símil, alguma coisa nesse sentido. Quando eu fui executar o arco na Andrea, no outro momento, aí eu fui contando 1, 2, quando chegou no 15ª, que eu estava exteriorizando a energia, aí eu senti muita energia mesmo ao redor dela, chega, vibrava tudo, né? Uma certa resistência. Aí eu coloquei mais força ainda, eu lembrei do professor Valdo, que ele diz que quando você manda energia, você manda para valer mesmo, com tudo que você tem. Então, eu mandei com tudo mesmo, e eu senti aquela forte energia, aquela coisa agradável, chega, brilhava, André. Na fase 3 começou o pilar girando e eu vi uma consciência diferente. Era estranha, meio inseto, não sei, alienígena. E ela estava atrás de outra consciência e era como se ela estivesse fazendo um arco na outra consciência, mas com tanta força que uma outra pessoa chegou, não, não, vá com mais calma, pode ir mais tranquilo e tal. Aí ele parou. Acho que eles observam a gente fazendo um arco e estão treinando também. É escola para eles também, né? A gente já faz isso há muito tempo, aí eles vêm observar. É bem, bem lógico isso, né? Tá. E no mesmo, no pilar, eu vi uma consciência se aproximando e ela vem falando com uma voz grave. Ela queria me convencer de alguma coisa. Vira e mexe uma consciência, chega perto de mim, quer me convencer, quer me levar e tal. E eu falei, não, não, eu estou muito bem, obrigado, né? Muito bem. E ela tentando me meter medo, meio chateada, meio incerta, sei lá, né? Aí eu mandei as melhores energias e ela foi embora. Na fase 4 eu ouvi todos os comandos, muita descoincidência, estava me sentindo muito bem, né? Mas apaguei, dei umas apagadas no bolsão. Eu ouvi o comando, mas aí não pensei na oficina, nem no quadrante, porque deu uma apagada mesmo.
Mas estou me sentindo muito bem, muito com energia. E o pessoal aí de Jundiaí, sincronicidades, alguém lembrou de mais alguma coisa? Quer falar? Oi, as sincronicidades que nós verificamos foi a França, Certo? África, que eu lembrei depois, que também me veio a África, a Virgínia e a Silvana também. E o que mais? Os ETs, ectoplasmia, Sim. com a nave também, né, que outras pessoas viram, os longilíneos, enfim. Acho que foram bastante sincronicidades, né? Isso. Mais alguém daqui, nós que trabalhamos à distância, lembrou de algo, viu uma sincronicidade? A palavra está franqueada. Se não, Virgínia, pode fazer o merchandise aí do curso de quinta-feira, do Paradiplomacia, está aí na tela. Bom, pessoal, essa semana a gente não vai ter curso, Isso. porque é feriado. Então, na outra quinta-feira, dia 14, começa o curso de Paradiplomacia. Então, a gente vai falar muito sobre a questão da pacificação íntima, da pessoa pacificadora, do líder para diplomata. Então, o assunto vai ser muito profundo e com formação de campo assistencial de muita serenidade e muita paz. Então, é um curso que eu acho bastante assistencial e que vale a pena todos nós participarmos para formarmos esse campo aí de paz, né, que o planeta precisa tanto. Então, fica aí um convite para vocês. Tá joia. Obrigadão, Virgínia. Pessoal, as melhores energias, uma boa semana para todos. Tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.